Você está ouvindo Usina Literária. E aí, atômicos e atômicas, eu sou Pedro Gonçalves e esse é mais um Usina Literária e hoje nós vamos falar sobre O Idiota em Quadrinhos. Adaptação do clássico de Dostoiévski, trazido em quadrinhos pelo André Diniz e publicado pelo Quadrinhos na Companhia. Lembrando que esse é mais um podcast com a nossa parceria com o Grupo Companhia das Letras, que nos enviam diversos livros de suas editoras, livros sempre muito bem encadernados, a gente sempre se surpreende quando recebe aqui, e dessa vez foi do clássico, dessa obra nova do André Diniz, O Idiota em Quadrinhos, publicado esse ano. Primeiramente ele foi publicado lá em Portugal, mas já direto Quadrinhos na Companhia trouxe para o Brasil. Foi publicado em Portugal em 2017, mas isso eu vou falar um pouco mais para frente. Para quem não conhece, O Idiota é um grande clássico de Fyodor Dostoiévski, publicado em 1869, e é um dos principais romances da história da literatura. E não é fácil traduzir para quadrinhos, eu realmente fiquei surpreso com a dificuldade. Você vai lendo, principalmente eu que desenho e sei certas dificuldades, eu fiquei muito surpreso e espantado com a dificuldade que é traduzir O Idiota, e André Diniz fez isso maravilhosamente, com pouquíssimas falas, mostrando expressividade em seus desenhos, ponto que eu também vou falar. Primeiramente falar um pouco do André Diniz, artista carioca, que já tem grandes clássicos dos quadrinhos como Sete Vidas, Duas Luas e Morro da Favela, são quadrinhos premiados, e dessa vez ele chega com esse desafio que é adaptar Dostoiévski. Para quem não sabe, a história do Idiota é o seguinte: D.F. Mitchen, um príncipe, ele cresceu internado pela sua epilepsia na Suíça e aos 27 anos decide voltar para a Rússia. Ele é um rapaz extremamente de bom coração, uma pessoa que não tem maldade, pessoa pura e que, claro, tem seus problemas devido à epilepsia, não pode estar em diversos ambientes por seus problemas, mas conseguiu se tratar na medida do possível e voltando para a sociedade corrompida, uma sociedade corrupta, uma sociedade suja, ele se depara com diversas coisas que ele não consegue entender. E lá ele conhece Nastácia, uma mulher doce, uma mulher muito doce, mas que foi criada para ser amante. Então ela já é uma pessoa chamada de louca pela sociedade, mas porque ela cresceu em meio a uma situação horrível, com diversos traumas, então é claro que ela vai apresentar todos esses problemas psicológicos com toda certeza, mas que a única pessoa que consegue ouvi-la, tratar de maneira meiga, é o príncipe Liev, príncipe Mitchen, e o que chama muita atenção dela. Entretanto, claro, ela já tem seus pretendentes, ela já tem todos os casos já formados em seu círculo social, como as pessoas que estão em volta tanto dela quanto agora do príncipe, são pessoas horríveis, e a bondade, o coração puro de Mitchen começa a incomodar certas pessoas. Na visão da sociedade, então, não existe pessoa boa e ele deve estar se fazendo, ele deve estar querendo alguma coisa, mas ele em si não entende tudo isso. Ele ajuda pessoas que tentam maltratá-lo, e assim o livro vai se fazendo com diversas desventuras pesadas, onde o príncipe começa a sempre questionar a bondade do ser humano, algo que ele não sabia como questionar, e ele começa a questionar, começa a ver um lado extremamente obscuro da sociedade, e Nastácia sim sente pena, porque começa um triângulo amoroso. A grande questão do livro, com falas, na verdade é um livro muito analítico, uma grande pesquisa antropológica, uma grande pesquisa psicológica e comportamental que Dostoiévski fez sobre a sociedade russa, não só sobre a sociedade russa, mas claro, ele sempre transmite em suas obras grandes vivências, grandes traumas. Todo livro do Dostoiévski tem algum trauma real dele, tanto esse fato da epilepsia que Dostoiévski tinha, mas também, por exemplo, um dos grandes traumas de Mitchen é ele ter visto um homem ser decapitado em praça pública, e foi um trauma real do Dostoiévski que ele transmitiu em sua obra, como ele faz em diversas outras. A questão então é que o príncipe Mitchen ele começa a não só questionar o povo, como questionar ele mesmo. Que mundo eu estou? Será que eu estou errado em ser assim? É um grande drama psicológico esse livro, é uma grande bagagem, e aí chega André Diniz com esse desafio que ele completou muito bem, que é traduzir O Idiota para quadrinhos, com seu traço muito interessante, um traço, digamos, bem quadrado, um traço bem peculiar, mas que me chamou muito a atenção pela forma que é produzida. Depois você procura O Idiota em Quadrinhos, você vai ver como é diferente esse traço do André Diniz, na qual ele já usou em outras obras, mas não é sempre. Eu vou falar um pouco mais à frente sobre esse caso, e conseguiu. Qual é a questão? O livro tem poucas falas, como eu falei, mas transmite expressividade, e transmitir expressividade, drama com o cartoon é muito difícil, não é tão fácil como parece, por mais que sim tenha
nós temos diversos artistas que conseguem transmitir de tal forma, mas não é nada fácil, principalmente um drama psicológico como é esse no caso. E o André Diniz conseguiu sim fazer quanto não podia expressar na face do personagem, montar não só uma cena, não só um quadrinho, mas com uma cena, uma estrutura de página que transmitia toda essa bagagem. Óbvio que nunca vai transmitir igual o livro original, mas na questão quadrinesca, na questão ilustrativa, ele passou muito bem todo esse peso. Você vai lendo, você vai ficando tenso junto com o personagem. E a grande questão do Idiota é: qual o limite da bondade? Qual o limite da honestidade? Uma pessoa extremamente honesta, uma pessoa certa, ela vai conseguir sobreviver? E aí que é a grande questão da obra e que é posta em jogo de uma maneira brilhante, realmente brilhante. Claro, não vamos falar o final do livro aqui, mas se resume nesta questão: se existe um limite da honestidade, se ser bom é uma vantagem no mundo em que vivemos. E olha que o livro é de 1869, então é bem complicado falar se melhoramos ou pioramos como seres humanos. А вот там зато на улицах теплее нашего. А в домах так русскому человеку жить с непривычки нельзя. Не топит. Да. Да и дома устроены иначе. То есть вот печи и окна. А долго вы изволили ездить? На 4 года. Mas é o seguinte, vocês perceberam que a história é tensa, né? Vocês notaram o quão pesado é toda essa carga. E eu comentei lá no início que o livro foi lançado primeiro lá em Portugal em 2017, mas os trabalhos desse livro começaram lá em 2010. Foram até 2011, daí voltaram. Aí em 2013, André Diniz parou toda essa produção por uma depressão pesada. Então você imagina, André Diniz com depressão escrevendo essa obra, que é magnífica, mas também é bem depressiva. Aí o cara tem que parar. Ele tinha desenhado mais de 100 páginas, na qual a maioria ele redesenhou e reescreveu depois quando voltou a pegar firme. Ele tem comentários falando disso. Então ele largou tudo. Pô, vou refazer isso aqui, que agora eu vou reformular até o traço. Ele pensou e repensou esse traço. É a nova visão que ele teve e foi monstruoso. Então, cara, pesquisa sobre esse livro que vale muito a pena. Não tem como se arrepender. É maravilhoso. Vamos falar então sobre a encadernação, né? Para fechar esse podcast que nós sempre comentamos. A capa, na verdade, a gente tá falando isso, parece que a gente tá vendendo só porque são parceiros. Não é fazer jabá babaca, cara. É porque os livros dos caras são lindos, são muito bonitos. Não é capa dura. A ilustração da capa já demonstra muito sobre a história. Você já entende que é uma história pesada, mas você já é de cara apresentado ao traço muito interessante do André Diniz. As primeiras páginas contam um pouco sobre a história da obra. As primeiras grandes páginas são explicando a vida de Dostoiévski, até no chamado Dostoiévski e o Idiota, uma breve apresentação escrito por Bruno Barreto Gomide, que já é uma bagagem muito grande. Se você nunca leu Dostoiévski, se você não sabe sobre a vida dele, se você não sabe sobre muito a produção do Idiota, fica tranquilo que nas primeiras páginas você já é apresentado, tão como você é apresentado pelos personagens. Antes da história em si começar, tem toda uma apresentação, tanto do cartoon e quem é, como qual é a importância dele na história. Aí então você já começa a ler tendo a bagagem de quem são os personagens, sabe? Ele conseguiu resumir, porque é complicado você botar tudo, você tem que resumir muita coisa. Então ali ele já fez foi uma estratégia muito boa de você já apresentar os personagens e quando você começar a ler, ser poupado de certas apresentações para facilitar o desvio, o desfecho, digamos assim, da leitura. É algo que você pega em um dia e mata. Se você vê, digamos assim, claro, nunca pense na grossura do livro, isso não define nada. Tem livros fininhos que você não consegue ler, tem livros grossos que você mata em 2 palitos, mas vamos dizer, como é o fato de ser um quadrinho, parece que é extenso, mas é porque os desenhos são grandes, entre outros aspectos, então você mata em 2 palitos e é maravilhoso a leitura, é realmente muito bom, tanto que você lê e já quer reler para ficar curioso, e se você não leu o livro original, você sai com vontade de conhecê-lo. Então está aí a dica de leitura, O Idiota em Quadrinhos, por André Diniz, publicado pelo Quadrinhos na Companhia, fabulosa publicação agora de 2018, não deixe de conferir isso aqui, tá magnífico. Eu vou ficando por aqui, eu acho que falei o necessário. Se você gostou, por favor, deixe seu comentário, compartilhe. Como é o podcast, cara, melhor jeito de divulgar é boca a boca. Fale aí pros seus amigos que estão ouvindo. Novamente, eu sou Pedro Gonçalves e agradeço muito pela atenção. Se você ainda não assina nossos podcasts em qualquer player, corra para assinar, que a gente está sempre lançando nossos quadros de literatura, de cinema e tecnologia. Mas eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, um beijo e até o próximo podcast.